Olá pessoal, meu nome é Thiago Lauria, sejam bem-vindos aí a mais uma interação do Pensar Contabilidade, esse congresso aí que veio num momento muito oportuno, né? E a gente vai ter a oportunidade aqui de interagir um pouco mais sobre a área, né, o cuidar do contador, tá? Então é muito importante que vocês tenham, na verdade, né, a capacidade técnica, né, para cuidar do seu cliente, mas cuidar de si para cuidar melhor do cliente é muito importante também, tá? Então essa trilha ela foi pensada exatamente sobre vocês, né? E para ajudar vocês a evoluírem também como no campo pessoal e no campo familiar, tá? Bom, sobre o que vamos falar hoje? A gente vai falar sobre orçamento e fluxo financeiro, tá? Eu botei essa observação aqui, mitos e verdades sobre a ferramenta mais usada em finanças pessoais, porque apesar de ser a mais usada, ela na maioria das vezes é utilizada de uma maneira errada, tá? As pessoas acabam não extraindo o verdadeiro poder que realizar um orçamento e cuidar do fluxo financeiro tem na vida financeira como um todo e, obviamente, no sucesso financeiro, né? Então, a gente vai estar explorando esses pontos aqui e vocês garanto que ao final dessa interação que a gente está tendo aqui, vocês vão ter a oportunidade de ter uma aplicação mais prática, né? E dentro do contexto de vocês, aplicar no dia a dia para que vocês possam evoluir na vida financeira de vocês, tá? Então, já falei meu nome, vou repetir, vou me apresentar. Eu sou o Thiago Teixeira Lauria, eu sou planejador financeiro pessoal e familiar desde 2012. Já tive a oportunidade aí de acompanho e já tive a oportunidade de acompanhar mais de 150 famílias, né, no seu planejamento financeiro pessoal e familiar. Iniciei a minha carreira na área bancária, evoluí para a área de gestão de investimentos e me tornei planejador financeiro porque eu acredito que cuidar das pessoas de uma maneira mais completa, né, levando em consideração o planejamento de vida delas, é algo que realmente traz muita realização e traz muito resultado, tá? E justamente durante essa caminhada, durante essa minha caminhada junto com essas famílias, eu pude ir aprofundando e entendendo o porquê que regras de bolso, o porquê que pessoas com acesso a bons conhecimentos, a como fazer um orçamento, desde planilhas em Excel, desde softwares que hoje a gente tem apps, né, automáticos, porquê que mesmo assim essas pessoas não conseguiam utilizar o orçamento da melhor forma possível e não conseguiam gerenciar bem o seu fluxo financeiro, né? Então, durante todos esses anos, a minha prática do dia a dia, né, junto a essas pessoas de maneira individualizada, de maneira artesanal, né, me permitiu, obviamente, treinar com essas pessoas e aplicar protocolos junto com essas pessoas que, na verdade, a gente acaba tendo aí o resultado do que eu vou conversar com vocês hoje nessa palestra. Então, o que vocês vão ver hoje já foi aplicado, é aplicado no dia a dia, né? E vocês vão perceber que talvez vocês não encontrem isso em livros, em sites, em blogs, até em treinamentos financeiros, justamente porque isso vem muito da prática do dia a dia, né, e de um resultado de aprimoramento contínuo, tá certo? Então, eu convido vocês, peguem caneta e papel para anotarem, vai ser muito importante aí para vocês terem suas anotações para poder fazer a aplicação posteriormente à nossa interação aqui, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que a gente precisa responder, né, de cara: para que serve um orçamento? Tá? Até hoje, já fiz muitas palestras também, até individualmente, e hoje eu não encontrei uma resposta que fosse realmente satisfatória, né, para a utilidade do orçamento, tá? Mas geralmente a primeira resposta que a gente tem é essa aqui: as pessoas utilizam
orçamento como instrumento de controle, tá? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o orçamento, na verdade, ele por si só não vai permitir ou não vai fazer com que você controle as suas finanças de uma maneira contínua, né? Tanto que geralmente essa questão das finanças, elas sempre estão ali nas promessas de início de ano da maioria das pessoas, né? Então a gente faz a promessa lá de economizar, de investir, etc. Só que isso não dura muito até vamos lá, o segundo, terceiro mês do ano, né? Porque ali você tem uma rotina, você tem que anotar gastos e você tem que também organizar isso mensalmente, enfim, criar um hábito, e tudo isso acaba sendo muito penoso para a maioria das pessoas, para a rotina das pessoas, né? E aí a gente tem que imaginar o seguinte, olha só, tudo que a gente tenta controlar em algum momento vai sair do controle, tá? Então, esse é um ponto importante, porque na maioria das vezes as pessoas acabam falhando em algum momento, isso vai acontecer, obviamente, tá? Mas aí a gente precisa entender que o falhar, ele faz parte do processo de aprendizado, e ele não está necessariamente ligado, vamos dizer assim, a essa questão do controle, tá certo? Tem outras questões aqui que a gente vai abordar e que vocês vão entender como utilizar melhor essa questão do orçamento. É meio que eu costumo brincar com as pessoas que é a mesma coisa que dieta. Geralmente a gente começa a fazer dieta, evita comprar coisas gordurosas ou que engordam por um bom tempo, mas aquilo ali vai ficando reprimido, vai ficando reprimido, e a primeira oportunidade que a gente tem de ir numa festa, num casamento, num aniversário, alguma coisa, a gente acaba até saindo cheio de brigadeiro, salgado no bolso, justamente porque essa questão do controle levou, vamos dizer assim, de alguma forma, a uma repressão, e aquilo ali ficou dentro da gente. A primeira oportunidade que a gente tem, a gente acaba, vamos dizer assim, liberando isso de volta. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do controle, e geralmente é a maioria do que as pessoas fazem, né? E aí tem milhões de regras aí, geralmente cada autor, cada educador acaba criando as suas regras, tá? Existe uma outra questão também com relação a essa parte do orçamento. Geralmente as pessoas ligam a palavra orçamento primeiramente a controle, mas elas também ligam a palavra orçamento a problema, tá? Não tem problema nenhum termos problemas, né? Na verdade, a resolução dos problemas é a melhor parte da vida, isso é algo contínuo, né? Mas as pessoas encaram muito essa questão do problema com a autoimagem, tá? Então, a maioria das pessoas acabam pensando, quem faz orçamento é fracassado. Quem faz orçamento é porque não ganha o suficiente. Quem faz orçamento é porque está endividado, tá? Então isso acaba gerando, vamos dizer, as pessoas têm essa autoimagem construída, né? E acabam muitas vezes evitando de fazer um orçamento justamente porque não sabem para que serve, né? E acabam fazendo essa associação de quem faz orçamento é fracassado. O que eu devo ter mesmo é uma renda astronômica que me permita não ter que fazer orçamento, não ter que fazer conta, é um pouco do que as pessoas entendem como liberdade financeira, tá? Mas a gente tem que entender que sim, é possível você inclusive não ter um orçamento formal sem necessariamente você ter uma renda muito grande, né? E aí eu vou explicar isso também para vocês ao longo da nossa interação aqui, tá? Então é muito importante que essa associação ela seja desconstruída. O orçamento ele é importante em qualquer contexto, tá? Então a gente não precisa fazer essa associação que às vezes a gente acaba se afastando. Isso dificulta também com que a gente crie o hábito, né, de monitorar as nossas finanças e de alguma forma também de fazer esse fluxo financeiro. Então olha só, as duas coisas mais incutidas aí na cabeça das pessoas é justamente isso. Orçamento é controle, e controle, na maioria das vezes, as pessoas associam como o oposto de liberdade,
tá? Então as pessoas já se afastam. E orçamento também é sinônimo de problema, só faz orçamento quem tem problema, quem precisa, quem é endividado. Então, na verdade, esses são os dois grandes mitos que a gente tem em relação não só ao orçamento, mas à gestão do fluxo financeiro como um todo, tá certo? E aí, a gente tem que entender que a verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira função do orçamento é para que ele te ajude na tomada de decisão, tá? Mas que tipo de tomada de decisão? Muitas vezes as pessoas associam até a tomada de decisão de coisas do dia a dia, né? De comprar uma roupa, sair para jantar ou não sair para jantar, controlar o cafezinho ou não controlar o cafezinho, tá? Então a gente tem que entender que isso é importante, mas isso não necessariamente vai te levar a avançar, a evoluir em relação às suas finanças, tá? Então, o tipo de tomada de decisão que a gente está falando aqui, pessoal, são decisões de vida, tá? Decisões de onde você quer chegar, decisões de quais são os projetos de vida que vocês possuem, tá? E aqui a gente precisa sair um pouco do trivial, tá? Quando a gente fala decisões de vida, quando as pessoas começam a falar também sobre objetivos, é muito comum a gente ver isso, vamos dizer assim, no mercado financeiro, no mundo financeiro. Geralmente as pessoas associam isso ao quê? Associa isso à aposentadoria, associa isso à compra da casa, viagem, troca do carro, e basicamente isso. E algumas outras objetivos que eu posso dizer assim mais comuns, tá? Mas na verdade a gente precisa ir antes disso, a gente precisa vir antes disso, a gente precisa construir alguns princípios para nossas vidas, tá? Então a gente precisa definir que tipo de carreira que a gente quer ter, a gente precisa entender como é que a gente quer construir a nossa família. Então vejam, a gente precisa decidir como é que a gente quer criar os nossos filhos. Então vejam que essas são decisões de vida que elas precisam vir primeiro, tá? Mas por que elas precisam vir primeiro? Primeiro porque isso tem a ver com os seus valores, tá? Existem, obviamente, outras decisões, mas aqui eu citei as básicas. Existem essa questão relacionada a valores. Então, é muito difícil você ter, vamos dizer assim, uma boa gestão financeira, um bom acompanhamento do fluxo financeiro, quando isso te afasta dos seus valores. E em que momento que isso acontece, tá? Isso acontece justamente quando a gente passa a pautar a nossa vida financeira por um modelo que não necessariamente é o ideal para a gente, tá? E esse modelo geralmente é aquele modelo do super rico, etc. Problema nenhum, esse pode ser o caminho de todas as pessoas, mas a gente tem que ter cuidado, porque isso vai influenciar diretamente na forma como a gente toma as nossas decisões de vida, tá? Então, a decisão de vida ela tem a ver com essa questão dos valores, ela tem a ver também com as pessoas que são mais importantes para você e como que você vai viver a maioria dos seus dias. Ora, a gente tem aqui a nossa rotina, o nosso trabalho. O nosso trabalho toma boa parte do nosso dia, tá? E geralmente quem é que nos suporta, vamos dizer assim, nos momentos mais desafiadores, são justamente as nossas famílias, os nossos amigos. Então a gente primeiro tem que tomar decisões nesse nível, para que depois a gente vá, vamos dizer assim, nas subcamadas, e à medida que a gente vai descendo a partir de princípios bem estabelecidos, a gente vai conseguir tomar decisões financeiras e a gente vai conseguir avançar nas finanças, tá? E aí é que está o grande problema. A maioria das pessoas começam a fazer um orçamento sem querer tomar decisões. E aí o que é que acontece? Não vai acontecer. Não vai acontecer. A partir do momento que eu evito tomar decisões, porque muitas vezes eu tenho medo, eu tenho receio, eu não sei se eu tenho capacidade. Então, quando eu não tomo essas decisões, vamos dizer assim, a nossa vida, de um modo geral, ela fica ao acaso, ela fica no limbo. E aí eu fico num ciclo que eu tento controlar as minhas finanças para evitar que eu tenha que tomar decisões. Só que, na verdade, eu preciso tomar decisões para poder fazer uma boa gestão da minha vida financeira. Então, anotem isso. Decidir, tomar decisões é a parte mais importante da sua vida financeira, tá certo? E aí, o ponto importante é
não tenha medo em tomar decisões, tá? Você não precisa e não vai acontecer o fato de você tomar a decisão certa sempre. Mas sempre que você decide, ou você aprende ou você acerta. Você nunca erra. Sempre vai ter um aprendizado e aí você vai melhorando o seu processo decisório, você vai entendendo melhor quais são os seus valores, você vai entendendo melhor aonde que você quer chegar. E a partir daí vai ser muito mais fácil você fazer a gestão das suas finanças pessoais, a utilização de um orçamento, do seu fluxo financeiro, tá? Então, para tudo nas finanças, decidir o seu processo decisório vai ser a parte mais importante, tá ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou transmitir para vocês, a partir desse entendimento do para que serve o orçamento, né? Então, o orçamento ele serve para você tomar decisões, tá? E automaticamente, ao tomar melhores decisões, você também vai gastar melhor o seu dinheiro, vai ficar mais fácil de você mexer no orçamento, mas a gente precisa ter princípios na utilização desse orçamento, na utilização desse fluxo financeiro, tá certo? Então vamos lá. Os princípios que a gente tem são esses aqui, tá? O orçamento, no primeiro momento, ele tem que ser uma foto, ok? Depois eu vou aprofundar com vocês nesse tema aqui. Depois, o orçamento, ele precisa passar por um ajuste, tá? Depois do ajuste, a gente precisa acompanhar. E depois do acompanhamento, a gente precisa revisar, tá? Então, gravem bem esses princípios, eu vou aprofundar com vocês cada um deles, tá certo? Mas a partir do momento que você entendeu que você consegue aplicar esses princípios, você vai poder utilizar qualquer ferramenta, seja anotar no papel, seja utilizar uma planilha de Excel, seja usar um app que baixa automaticamente suas informações das instituições financeiras, enfim, seja usar também algum sistema informatizado, mas que você tenha que imputar esses dados, não importa. Se você tiver esses princípios bem enraizados, se você entender como é que eles funcionam, automaticamente você vai conseguir gerenciar bem com qualquer ferramenta que seja, tá certo? Então, por isso que eu fiz questão de abordar nessa nossa interação os princípios. Quem tem os princípios consegue seguir aí por qualquer terreno, com qualquer ferramenta, tá bom? Bom, então vamos lá. A foto do orçamento, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui em relação à foto do orçamento no primeiro momento, vamos imaginar que você nunca fez um orçamento, tá certo? Então, nesse primeiro momento, você precisa tirar uma foto da sua vida financeira, tá? E geralmente as pessoas elas fazem o seguinte, elas vão lá, tiram o extrato, pegam seu cartão de crédito, vão pegar todos os dados e vão tentar fazer todo o histórico, seja de um mês, seja de 6 meses, seja de um ano. Você vai ter um trabalhão em relação a isso, tá? E aí a gente tem que entender também que essa foto que você vai tirar é uma foto do passado, não necessariamente vai ser a sua realidade hoje, tá? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer no primeiro momento nessa foto, isso é muito importante do ponto de vista, inclusive, cognitivo, você vai entender daqui a pouco, você vai estimar o seu orçamento. Essa foto vai ser uma foto estimada, tá certo? Isso vai ser muito importante para que você entenda qual é o real grau de conhecimento que você tem da sua vida financeira. Isso é muito importante, tá? Não tente, nesse primeiro momento, já ter certeza das coisas, porque isso não vai acontecer. Cada mês seu é um mês diferente, cada mês do ano você vai ter padrões de gastos e muitas vezes padrão de receita diferente. Então, a primeira coisa que você vai fazer você vai estimar os seus gastos. Então, você vai ali decidir quais são os itens que são pertinentes para sua família, para você, e a partir dali você vai estimar, tá? E aí, basicamente, você vai ter dois tipos de gastos. Você vai ter os gastos que são gastos contínuos, tá? Ou seja, são gastos do dia a dia, como, por exemplo, gasto com alimentação, gasto com moradia,
muitas vezes gasto com educação, tá certo? Você vai ter também que muita gente considera esse item, né, por exemplo, festas, roupas, etc., como gastos não contínuos, tá? E eu falo para as pessoas, olha, considere como um gasto contínuo, porque você precisa entender que isso pode acontecer a qualquer momento e você não vai controlar, tá certo? Então, é necessário que você coloque os gastos contínuos e que você coloque os gastos que não são contínuos, ou seja, são aqueles gastos esporádicos, como por exemplo IPTU, IPVA, seguro do carro, pagamento do CRC, tudo isso são despesas que certamente elas vão acontecer ali uma vez no ano, às vezes 2 vezes no ano. Tá? Então é muito importante, porque geralmente as pessoas elas acabam fazendo a distinção, por exemplo, entre custo fixo e custo variável. Só que você, como contador, você sabe que esse conceito ele não se aplica para a vida pessoal, tá? Porque o custo variável ele não vai variar conforme você produz mais. Essa não é uma regra, tá? Então a gente tem que ter a clareza de gastos contínuos e gastos que são esporádicos, tá certo? E aí vem a minha grande pergunta: cartão de crédito é um gasto? Certamente que não, mas na prática todo mundo encara o cartão de crédito como um gasto, tá? Geralmente quando eu pergunto para as pessoas eu pergunto, né? Me fala quais são os teus gastos. Meu gasto é condomínio, água, energia, escola dos meus filhos e cartão de crédito, tá? Esse é o maior erro que alguém pode cometer na gestão das suas finanças pessoais, tá? Cartão de crédito, ele é um meio de pagamento. É um meio de pagamento assim como um cartão de débito, ele é um meio de pagamento assim como um cheque, como um TED, um DOC. Então, a partir do momento que a gente precisa melhorar a nossa vida financeira, a gente precisa entender o que é que está dentro do cartão de crédito. Então, não cometa o erro de dizer que você tem gastos com cartão de crédito. Na verdade, o cartão de crédito ele é nada mais, nada menos do que um meio de pagamento. Mais para frente aqui no nosso momento, eu vou fazer uma explicação aqui sobre cartão de crédito que vai ser bem tranquilo de vocês entenderem, tá certo? Aqui vem outro ponto importante, tá? Toda vez que você for desenhar um orçamento, desenhe ele numa visão anualizada, tá certo? E depois dessa visão anualizada, você mensaliza, tá? Isso vai ser muito importante na gestão do seu fluxo financeiro, tá? Geralmente eu pergunto para os meus clientes, quanto que você gasta de roupa anualmente, tá? Quanto que você gasta de presente com os outros anualmente? Essa pergunta geralmente trava as pessoas. Primeiro, porque elas acham que não gastam muito, e segundo, porque elas não querem saber o quanto elas gastam de fato. Então, a partir do momento que, vamos lá, geralmente eu gasto 6 mil reais com presentes. Eu estou fazendo a pessoa pensar, né, que geralmente a pessoa já, vamos dizer assim, já entende ali algo como se fosse algo pejorativo, não é. É só para ela entender de fato quanto que ela está gastando e se isso é compatível com aquilo que ela se propõe. Então, primeiro faça todos os seus gastos anualizados, tá? E depois você mensaliza eles. Então, vamos ao exemplo aqui de roupas e presente dado aos outros. Eu posso ter uma ideia do quanto eu gasto, ou posso até já decidir o quanto que eu vou gastar com presentes e roupas anualmente, tá? E aí o que eu faço? Vamos lá, eu vou gastar 6 mil reais com roupas anualmente. Eu pego esses 6 mil reais e mensalizo ele, e aí vai ficar 500 reais por mês, por exemplo, tá? Então esses 500 reais por mês, na verdade, ele vai ser uma baliza para que eu possa gerenciar o meu fluxo financeiro, tá? Então eu já sei que eu gasto 6 mil reais, mas eu ainda não sei em que momento do ano isso vai acontecer, tá? Então eu vou ter a liberdade ali para poder fazer a gestão desse fluxo. Entende como isso é diferente de controlar? Eu sei o quanto eu gasto, mas aí eu tenho que decidir a melhor forma de gastar no meu dia a dia ali, porque eu já sei que anualmente são 6 mil, que teoricamente daria uma média de 500 reais ao mês, e a partir do momento que eu decidi utilizar, vamos dizer assim, essa linha do meu gasto, eu vou saber melhor como é que eu vou fazer esse gerenciamento, tá certo? E aí um outro ponto que é muito importante, evitem a autossabotagem nesse momento, tá? Justamente esse fato de que muitas vezes a gente não quer
não quer enxergar de fato o quanto que a gente está gastando, ou a gente tende a estimar, né, vamos dizer assim, de maneira muito mais conservadora do que é a realidade. Por quê? A gente não quer encontrar a realidade. E aí você está sendo, vamos dizer assim, você está sendo injusto com você mesmo. Então, lembra? A gente tem que encarar através dessa foto uma realidade para que a gente possa tomar as decisões. Então, se eu tenho esse processo de autossabotagem de dizer, olha só, eu não gasto 6 mil, eu gasto 3 mil por ano com roupa, o que vai acontecer na prática? Você vai gastar 6 mil. Você vai estar se auto-sabotando. E aí a minha pergunta é, vai adiantar você fazer o orçamento? Não, não vai adiantar. Então, quando você estiver desenhando essa primeira foto, não é para você tentar fazer com que as coisas elas fiquem bonitas. É para você tentar entender como que as coisas ficam de maneira mais real, para que você possa tomar as decisões necessárias e para que você possa melhorar a sua vida financeira, tá? Então, a partir do momento que eu estimei, ou seja, é tudo ainda no estimado, eu vou precisar checar, né, se isso realmente está acontecendo na prática. Então, para fazer essa checagem, sim, você vai precisar fazer vamos dizer assim, um acompanhamento mais de perto, que aí eu vou falar para vocês um pouco mais à frente, tá? Então vamos lá. A partir do momento que a gente tem uma foto, a gente vai, vamos dizer assim, ali a gente vai identificar muitas coisas além dos números, tá? Como eu falei, a gente vai identificar um pouco ali do que são os nossos, do que é na prática, como é que a gente está agindo em relação ao nosso dinheiro, se isso está compatível com os nossos valores, com o que a gente quer atingir, com os nossos princípios de vida. Então é muito importante que nessa foto você enxergue além dos números, que você procure se perceber, né? Vamos dizer assim, a família como um todo, muito essa questão da parte comportamental, de valores, porque isso vai ser fundamental nesse processo que a gente vai precisar fazer aqui do ajuste, tá? Então, geralmente, se a gente fala de uma maneira mais simples, mais direta, a gente vai ter ali receitas, tá? E a gente vai ter gastos. Então, olha só, graficamente aqui, a gente já vê que a gente tem um desajuste, tá? Pode ser que isso tivesse alinhado, pode ser que as receitas estivessem maiores do que os gastos, né? Lembrando que gasto é tudo aquilo todo o dinheiro que você destina para a sua qualidade de vida no presente, tá? Então, esse geralmente é um primeiro ajuste que as famílias têm que fazer. Tá? Pode ser que esteja tudo bem, mas esse aqui é vamos dizer assim, é o principal. Tá? E aí a gente vai entender também depois se for ao contrário. Né? Se for ao contrário, também não tem, vamos dizer assim, também não tá muito certo, porque o dinheiro ele não pode sobrar. Vocês vão entender por quê. Tá? Então, a primeira foto que a gente tem é essa aqui. Olha só, a gente busca fazer exatamente esse ajuste aqui. Tá? Então, esse é um ajuste que ele é legal, tá? Mas talvez ele não seja sustentável ao longo do tempo, tá? Porque, na verdade, pela nossa natureza como ser humano, tá? A gente deseja mais do que a vida que a gente tem no presente, tá certo? Então, qual que é o verdadeiro ajuste que a gente deve fazer em relação a essa questão do orçamento, tá? O verdadeiro ajuste para que você tenha, vamos dizer assim, sustentabilidade na realização do seu orçamento, na gestão do fluxo financeiro, é exatamente essa aqui. Olha só, a gente tem receitas, tá? Isso aí a gente já sabe. Depois dessas receitas a gente vem e fala dos gastos. Os gastos é tudo aquilo que, mais uma vez, dinheiro destinado para a sua qualidade de vida do presente, tá? Só que, como eu falei, os homens, as mulheres, as famílias, elas sempre anseiam mais. Ou seja, todo mundo tem projetos de vida, tá? Então, a gente tem projetos de vida de expandir a empresa, como a gente já conversou também, da casa, enfim, viagens, tudo isso aí que está no pacote e também o que você, obviamente, decidir, tá? Então, a gente precisa definir também acerca dos nossos projetos de vida. E, geralmente, os projetos de vida, eles fazem parte um pouco do espectro do futuro, correto?
E se ele faz parte do espectro do futuro, a gente tem a oportunidade de realizar esses projetos com o mínimo de esforço possível. De que forma? Fazendo investimentos. Ou seja, nesse caso, o investimento ele vai te permitir que você coloque uma parte do dinheiro, mas que os juros também te ajude no alcance desses projetos de vida. Então, a gente precisa destinar parte das nossas receitas para investimentos. Mas aqui vem novamente, vamos dizer assim, um disclaimer, né? Muita gente tenta fazer investimento sem direcionamento. Todo investimento que você tenta fazer sem direcionamento, em algum momento você vai falhar em fazer esse investimento, tá certo? Então, é muito importante que em relação a essa parte você defina os seus projetos de vida, e esses projetos de vida vão dar sentido em relação aos seus investimentos. E olha só que interessante, investimentos a gente vai ter, obviamente, a partir do momento que você consegue investir, você vai conseguir, obviamente, formar um patrimônio, e esse patrimônio ele vai te permitir realizar os seus projetos de vida. Notem como o jogo aqui, ao mesmo tempo ele fica muito mais complexo, mas ao mesmo tempo ele fica muito mais prazeroso, porque aqui você está encontrando o verdadeiro sentido, porque os projetos são seus, os gastos são seus, o patrimônio que você forma é seu e você consegue dar sentido a esse ciclo. Agora faz muito mais sentido, por exemplo, desse ponto de vista, eu me ocupar em fazer um orçamento. Ao invés daquela visão, eu estou me ocupando para resolver um problema, eu estou me ocupando para poder controlar. Não, agora você está se ocupando na gestão do seu orçamento para que você evolua, para que você inicie e para que você atinja os seus projetos de vida, tá? Mas você tem que também ter muita calma, não necessariamente você vai já num primeiro momento entender que tudo funciona e que tudo vai ser sem sacrifício. Não. Você vai precisar do esforço até que você consiga investir, ver os seus projetos realizando, e aí você vai, obviamente, melhorando esse processo, tá? Mas aqui vem a parte, vamos dizer assim, ainda mais interessante, ok? Que é exatamente essa aqui. Olha só, um investimento, um orçamento, ele vai servir para você gerenciar melhor os seus investimentos, para você fazer melhor o seu planejamento tributário, para seguros e sucessão, e também para a gestão de dívidas. Olha só, pessoal, não existe você fazer um bom planejamento tributário para você e para o seu cliente, porque geralmente na minha atividade de planejador eu pego como base esse orçamento da pessoa para poder fazer um desenho tributário, para sentar com você, contador, junto com o cliente, para poder discutir qual é, vamos dizer assim, a melhor estratégia tributária para esse cliente. Mas se eu não tenho um orçamento, se eu não conheço a vida do cliente, se eu não conheço a minha vida, como que eu vou fazer um bom planejamento tributário? Fica mais difícil, correto? Como que eu vou entender a minha capacidade de investimento se eu não faço um orçamento? Como que eu vou entender se eu posso, inclusive, fazer um esforço para investir mais, realizar mais projetos e evoluir, ganhar mais, se eu não tenho um orçamento? Como que eu vou renegociar uma dívida se eu não sei se essa renegociação vai caber dentro do meu orçamento? Tá? Como é que eu vou definir ali o meu risco se eu não tenho o meu orçamento? Então, olha a importância dessa ferramenta, vamos dizer assim, desde a maneira mais na visão do planejamento, que você atingir os seus projetos de vida, como também de maneira prática aqui no teu planejamento financeiro, tá? Olha como faz muito mais sentido agora. Isso aqui, você está entendendo o princípio. A partir do momento que você entende o princípio, tudo fica, vamos dizer assim, não é mais fácil, mas fica um jogo melhor de se jogar do que simplesmente, eu estou controlando para não sair do controle. Isso aqui é muito mais difícil, tá? Então vamos lá. A parte do acompanhamento, tá? Aqui a gente tem que entender sobre como que a gente vai usar essa estrutura financeira, esse orçamento, que a gente está dando o nome de orçamento, e gestão do fluxo financeiro daqui para frente. Geralmente, no primeiro momento, como é que as pessoas fazem? Elas utilizam o orçamento como retrovisor. Mas olha só, se eu vou pegar ali no final do mês e vou fazer
toda a minha vida financeira do que aconteceu naquele mês, se eu cometi algum erro, já era. Não tem mais o que fazer. A gente precisa ter o orçamento, a gente precisa acompanhar o orçamento como um antevisor. A gente precisa se antecipar, tá? Então vocês vão ver que no primeiro momento é muito importante que vocês façam um acompanhamento diário do orçamento de vocês. É muito importante no primeiro momento. Agora tudo já vai estar fazendo sentido e você vai entender que pode ser que você tenha um desvio de rota. Essa probabilidade é altíssima. Eu digo que acontece com todo mundo, tá? Então note que você vai utilizar ou vai alimentar o seu orçamento de uma maneira diária, tá? Para que você tenha condições de fazer uma correção de rota, uma correção de uma decisão, das pequenas decisões ali naquele momento. E aí mais à frente, talvez você nem precise utilizar esse orçamento, tá bom? E aqui a gente vai entender um pouco, eu falei para vocês que a gente ia conversar um pouco sobre cartão de crédito, né? E eu acho que a grande parte aqui do cartão de crédito é inclusive algo que eu utilizo a linguagem de vocês aí para poder conversar com os clientes, que é justamente a questão da competência e caixa, tá? Muitas pessoas acabam fazendo uma má utilização do cartão de crédito, tá? E aí eu vou mostrar para vocês por quê. Se a gente parar para pensar, a competência ela está muito mais ligada com o antevisor, porque se eu já realizei aquele gasto, eu sei que com o cartão de crédito ele vai ter um impacto no meu caixa mais à frente. Só que se eu encaro a visão caixa sem fazer acompanhamento da visão competência, o que vai acontecer? Eu vou olhar no retrovisor e isso pode me gerar muitos problemas, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó, simular aqui um cartão de crédito, tá? Que tem vencimento todo dia 25, ok? E aqui eu vou tomar como padrão o fechamento da fatura desse cartão de crédito todo dia 15, ok? A partir do momento que eu faço o fechamento da fatura todo dia 15, 10 dias antes, eu vou ter um ciclo financeiro, tá? E aí a gente vai estabelecer como padrão um gasto mensal de 10 mil reais durante alguns meses, tá bom? Exatamente 10 mil reais, ele vai gastar 10 mil reais todos os meses. Então, vamos lá, olha só que interessante. Em junho, essa família gastou aqui 5 mil reais até o dia 15 e gastou 5 mil reais entre o dia 16 e o dia 30, tá? Qual que vai ser o valor da fatura naquele mês? Ora, vai ser o valor até o fechamento da fatura. Se a fatura fecha dia 15, né, ele vai ter ali uma fatura a pagar naquele mês exatamente de 5 mil. Só que o que aconteceu? No mês seguinte, no mês de julho, ele gastou 10 mil reais, só que esses 10 mil reais aconteceu todo na primeira quinzena do mês, tá? Então, quanto que vai ser a fatura dele? Vai ser os 10 mil reais que ele gastou na primeira quinzena de julho, mais os 5 mil reais que ele gastou lá na segunda quinzena de julho. A fatura dele vai vir 3 vezes mais, vai vir 15 mil reais. Ele mudou o padrão de gastos dele? Não, ele não mudou, ele gastou exatamente a mesma coisa, tá? Só que ele gastou em um momento diferente do mês. Então isso acontece muito. E aí, geralmente a pessoa vem e fala para mim, Thiago, eu tô gastando muito, minha fatura veio triplo. Não necessariamente. No mês de agosto ele volta para o mesmo padrão de junho. E aí o que acontece? Ele vai ter a fatura ali de 5 mil reais. Em setembro ele tem um padrão um pouco mais diferente, justamente para o segundo semestre. Em outubro ele volta a ter o mesmo comportamento de julho, tendo a maior fatura da série. Então, olha só, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses. Nos 5 meses ele gastou 10 mil reais e nos 5 meses ele teve 4 valores de fatura diferentes, sendo que junho e agosto foi o mesmo valor, e julho, setembro e outubro, sendo que a gente teve uma variação de até 13 mil reais entre a menor fatura e a maior fatura, tá? A maioria das pessoas nunca, vamos dizer assim, visualizou de fato como é que isso funciona, tá? E aí, o que a gente precisa entender, tá? A gente precisa entender o seguinte, ó.
a gente precisa entender que nessa questão eu sempre estabeleço com o cliente um capital de giro, que muitas vezes ele acaba ali beliscando ou até utilizando de maneira mais profunda o cartão o cheque especial, tá? Então estabeleço junto com o cliente, olha só, geralmente, né, isso vai mudando. Qual o valor dos seus gastos mensais? Então a gente vai usar isso de capital de giro começando dia 1º de um mês até dia 1º do outro, tá? E aí, obviamente, isso já vai permitir que, inclusive, a gente tenha um amortecimento aí de variação, seja de receita, seja de despesa, essa questão da variação também do cartão de crédito, tá certo? Bom, aqui vem um ponto muito importante. Geralmente as pessoas falam, né? Obviamente todo mundo reclama dessa questão de criar o hábito, que é algo muito, muito difícil, né? Mas que é extremamente possível. E isso, obviamente, traz um consumo de energia da pessoa, tá? Esse consumo de energia é um consumo mental, ele é um consumo emocional, porque ali todos os dias eu preciso estar, vamos dizer assim, vendo o que eu gastei, o que eu não gastei. Isso muitas vezes evoca muitos pensamentos que não são positivos, são pensamentos negativos no primeiro momento, tá? E aí a gente tem que ter, vamos dizer assim, a gente tem que entender que essa questão do orçamento ela deve ser um processo, tá? E que nesse momento do acompanhamento, o orçamento ele vai servir como uma medida para que a gente não ultrapasse aquilo que a gente já decidiu, tá? Então, olha só, num primeiro momento que eu tirar foto, eu preciso interagir sim com o orçamento, porque isso vai ir diariamente, porque isso vai mexer com a minha cognição, vai me fazer pensar na hora de decidir as formas de gastar o meu dinheiro, isso vai me fazer melhorar, mas vai chegar em um momento que as minhas finanças elas já estão girando de uma maneira mais redonda, vamos dizer assim, que eu não preciso consumir toda essa minha energia, tá certo? E aí você pode estabelecer outras formas de fazer esse gerenciamento do fluxo financeiro que não necessariamente está anotando o orçamento todos os meses. Está fazendo anotações, mesmo às vezes até esse é um desafio comum, por exemplo, de quem tem aplicativo que baixa as informações automáticas. Simplesmente chega uma hora que a pessoa para de ver. Não tem utilidade, né? Então a gente precisa estabelecer ou buscar estabelecer outras formas, vamos dizer assim, de ficar dentro do planejado, tá? Sem que seja necessariamente anotar. E existe uma técnica aqui que é uma técnica milenar que eu tenho certeza que vocês conhecem, mas vocês não usam, tá? Que é justamente o método da vovó, tá? Como é que os nossos avós, e geralmente a figura materna aí sempre foi muito mais esperta nesse sentido, né? Como é que a nossa avó fazia, tá? Pegava dinheiro do mês, separava R$ 500, R$ 1.000, 1.500. Esse aqui é o dinheiro do mercado, envelope do mercado, tá? E assim sucessivamente, dinheiro da energia, envelope da energia. Às vezes era uma pasta, né? Às vezes era um envelope. E aí ela ainda fazia o quê? A estratégia que era sair espalhando o dinheiro debaixo do pote do feijão, enfim, guardado no armário em certo lugar, porque esse dinheiro justamente seria o dinheiro que ela precisaria, que teoricamente ela se esqueceria e precisaria talvez num momento de emergência, tá? As pessoas pararam de fazer isso, mas isso é extremamente eficaz e eficiente, então você pode fazer isso. Muitas vezes, hoje inclusive você pode fazer isso digitalmente, alguns bancos permitem, por exemplo, você abrir quantas poupanças você quiser diferente, então você pode dar um nome de cada uma das poupanças, isso vai te permitir ficar exatamente dentro daquilo que você planejou. Não se prenda, num primeiro momento é muito importante, mas na evolução desse processo, não se prenda a anotar, não se prenda a planilha, se prenda a entender quais são métodos que vão permitir que você fique dentro daquele ciclo do recebo, gasto com presente, investimentos para o futuro e tá tudo certo, tá certo? Então é muito importante, você pode criar o seu método, esse talvez é o mais famoso, mais, vamos dizer assim, mais antigo também, ok? E aqui a gente vem para uma parte que é importante, revise constantemente o seu orçamento, tá? Porque note que tudo isso aqui é mutável.
as suas receitas mudam ao longo do tempo, os seus gastos vão mudar ao longo do tempo, os seus projetos de vida vão mudar ao longo do tempo, o seu patrimônio vai mudar ao longo do tempo, tá? O contexto à sua volta, contexto econômico, enfim, tecnológico, tudo isso vai mudar e vai fazer com que você tenha que revisitar, tá? Mas para você revisitar, você vai ter também, vamos dizer assim, alguns sinais, como por exemplo, a própria mudança de um projeto de vida é um sinal, mas pode ser que você comece de maneira contínua a não conseguir investir o que você investia antes. Aí você já vai ter um alerta, opa, ou a minha receita está diminuindo, ou os meus gastos estão aumentando. Então preciso refazer esse processo, revisar para poder encaixar isso novamente. Então essa mudança, essa revisão, você vai ter que ali pegar quais são os sintomas, né? Ou seja, realizei um projeto, agora qual é o próximo? Então agora eu vou precisar refazer. Ou então tá tudo indo bem, mas eu não consigo investir. Então pega os sintomas, né? E aí você vai lá e revisa o seu projeto e mantém isso, vamos dizer assim, como um hábito para que você vá, obviamente, avançando na sua vida. Então, pessoal, esse é o meu recado. Na vida, nas finanças, se você tiver princípios definidos, você não precisará usar regras, tá certo? Não se apeguem a ferramentas, se apeguem a princípios primeiro, depois você faz a coisa funcionar e você vai perceber que você vai conseguir adaptar qualquer ferramenta para que você tenha um bom orçamento e um bom fluxo financeiro, tá bom? Então, meu nome é Thiago Lauria, sou planejador financeiro. Agradeço por esse momento que a gente teve aí para a gente trocar essas informações e até a próxima.